As palmas louvam o Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. Estão todos me escutando bem aí? Glória a Deus. Não acostumei não, irmão. Glória a Deus. Aleluias. Cumprimento os irmãos e as irmãs com a graça e a paz do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmã Eva. Deus abençoe. É uma satisfação muito grande estar de volta. Em nome de Jesus, ficamos aí um mês, né, por causa da Covid, em isolamento. E a minha alegria é tão grande rever os irmãos. E acho que Deus é tão maravilhoso, né? Nosso coração está tão radiante. Quando eu falei para os meninos que a gente ia para a igreja, o Henrique e a Letícia, eles pularam tanto, mas gritaram tanto. Glória a Deus, vamos para a igreja. Aí começaram a correr lá em casa, falando para os gritando para tudo quanto é lado que ia para a igreja. 6 horas da tarde já estava pronto, doido para vir para a igreja, já perturbando o juízo da gente. Bora, pai, vamos, mãe, vamos. Glória a Deus. E chegar aqui e ser recebido com alegria, com amor, ver essa casa cheia. Nossa, meu coração está transbordando de alegria. Ver a Larissa cantando, a Júlia, a irmã Sandra, que tinha tempo que eu não via, a Sofia, os filhos, os nossos irmãos. É uma alegria imensa, irmãos, que eu estou sentindo. Tudo é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E toda a igreja, os irmãos, a equipe de louvor, estava com tanta saudade. Amém? Mas sem mais delongas, que o tempo já está curto, abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. Vamos ler do verso 1 em diante. Louvado seja Deus. E a gente já chega fazendo a obra. Glória a Deus. Melhor ainda. Oh, bênção de Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Todos encontraram? Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso 1. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Versículo de número 6. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem um Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Versículo número 10. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Amém? Louvado seja Deus. Esse texto, a princípio, é um pouco confuso, mas nós vamos aqui tentar aprofundar mais um pouco nesta palavra, nesse texto que o apóstolo Paulo se dirigiu aos cristãos em Roma. Amém? Louvado seja Deus. Em linhas gerais, Paulo faz um contraste entre a carne e o espírito. E ele mostra, se nós vivermos pela carne, nós estamos mortos, nós estamos propensos a morrermos espiritualmente falando, por causa do pecado. Mas se vivermos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, através da fé em Cristo,
nós teremos vida e teremos vida eterna, vida em abundância. Amém? Quase todas as cartas do apóstolo Paulo, são 13, ele fala sobre essa carne e esse espírito. Para vocês terem uma ideia, só no capítulo 8 do livro de Romanos, o apóstolo Paulo cita 14 vezes a palavra carne e cita 22 vezes a palavra espírito, somente no capítulo de número 8. Mas em todas as suas cartas, Paulo vai fazer esse contraste entre a carne e o espírito. E é um tema muito recorrente na vida do nosso apóstolo Paulo. Ele bate nessa tecla várias vezes. Por quê? Que é um tema muito recorrente nas cartas de Paulo. Porque é de suma importância. O que vai determinar a nossa vida ou a nossa morte, espiritualmente falando, é se nós formos inclinados para a carne ou para o espírito. Então é isso que vai determinar a nossa vitória ou a nossa derrota diante de Deus, diante do mundo. Paulo vai tratar sobre Jesus nos capítulos anteriores, desse capítulo 8. Ele vai falar sobre a fé em Cristo, a fé em Jesus. Ele fala que o justo viverá pela fé. Ele fala também sobre a justificação em Cristo. Justificação, a doutrina da justificação, Paulo fala muito também. A justificação, resumindo, é uma nova vida do homem ou da mulher com Deus, através de Cristo. Mas antes da justificação tem a expiação de Cristo, ou seja, a morte dele na cruz. Aí, através da morte de Jesus na cruz, nós somos justificados pelo ato da morte de Cristo na cruz. E desta forma, nós somos justificados, nós temos uma nova relação com Deus e nós somos regenerados. Ou seja, nós temos uma nova vida diante de Deus. E Paulo vai tratar de vários temas, a partir do capítulo de número 5 de Romanos até o capítulo 8 e 9. Ele vai fazer esse contraste muito entre a carne e o espírito. Ele vai falar sobre o cristão e o poder do pecado, vai falar sobre o cristão e a lei, ele vai falar sobre o cristão e o espírito. E no versículo de número 1, onde nós lemos, ele já começa, portanto, agora. O portanto é uma conjunção conclusiva, ou seja, dá início, ele introduz uma conclusão de um raciocínio anterior. E se nós formos ver o versículo de número 25 do capítulo anterior, Paulo vai dar graças a Deus por Cristo Jesus, porque ele estava nesse conflito entre a sua carne e o seu espírito. Ele fala que com o entendimento dele, ele serve a Deus, mas com a sua carne, ele serve a lei do pecado. Então ele começa a fazer um raciocínio, porque toda a vida de Paulo, ele entra nesse contraste, nesse conflito entre carne e espírito, que é o tema da nossa mensagem de hoje. Carne versus espírito, a vida na carne versus a vida no espírito. E Paulo tem esse conflito, não só ele, mas eu e você. Nós vivemos constantemente entre esse conflito da carne e o espírito. Paulo fala que a carne milita contra o espírito. E o que é a carne, pastor? A carne é os nossos desejos, é a nossa natureza humana, é o nosso eu, é o nosso ego, é as obras do nosso corpo, é a nossa natureza humana. Paulo vai falar em Gálatas 5:19, um texto bem conhecido. A partir do verso 19, as obras da carne. E nós já conhecemos, Gálatas 5:19 fala, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse,
que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas ele fala também do fruto do Espírito, logo abaixo, no versículo 22, que os irmãos já sabem até de cor. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. E ele fala, contra essas coisas não há lei. E nós vemos aqui, no versículo de número 1 ainda, que Paulo introduz isso, esse conflito que ele passa. E eu falo para os irmãos, se você não tem esse conflito, é perigoso. Se você não tem esse conflito entre a carne, os seus desejos da carne e o Espírito de Deus que habita em você, então é porque você já está morto espiritualmente. Se você não sente esse conflito, se você não tem essa guerra dentro de você, que você querendo fazer as coisas de Deus, querendo orar, querendo jejuar, querendo fazer as coisas que agrada a Deus, que está na palavra de Deus, se você não tem esse conflito e a sua carne é a nossa natureza humana, a nossa carne quer só os desejos da carne, quer ficar em casa porque está cansado, não quer vir à igreja, quer fazer coisas erradas, quer pensar coisas ruins. Se você não tem esse conflito dentro de você entre a sua carne e o seu espírito, tem uma coisa de errado. Já é um indício que você já está morto espiritualmente. E Paulo fala agora, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu vejo isso muito na boca dos cristãos, dos evangélicos, fala de boca cheia. Algumas versões só tem até aí, eu gosto da minha versão, que ele dá uma explicação a mais. Em alguns manuscritos tem que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então essa condenação, essa não condenação, digamos que é condicional. Primeiro, você tem que estar em Cristo. Você tem que ter fé em Jesus. É a primeira condição para você não ser condenado. A segunda, eu acho que ratifica a primeira, é que não andam segundo a carne, ou seja, segundo a nossa natureza humana, segundo os nossos desejos, segundo o nosso ego, o nosso eu, mas que vivem ou que andam pelo Espírito Santo de Deus. E eu te pergunto, nós estamos vivendo realmente na carne ou no Espírito? Paulo fala em Gálatas 5:25, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Ou seja, se nós realmente temos o Espírito Santo de Deus, se é Ele quem nos conduz, então nós de fato devemos andar e viver segundo o Espírito, e não as obras da nossa carne, segundo os nossos desejos. No versículo de número 2, Paulo fala aos romanos, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida, ele retoma que é através de Cristo Jesus, como no versículo 1. Esse Espírito de vida, esse Espírito que nos traz vida, é através de Cristo. E o interessante, eu quero abrir um rápido parêntese. Vida, que está escrito aqui nesse versículo, no grego, são 3 palavras diferentes, que quando traduzido, na nossa tradução, apenas aparece vida. Mas se você for pegar no original do grego, são 3 palavras diferentes que falam sobre vida. A primeira é zoe, do grego zoe, que fala sobre vida, só que é uma vida divina, uma vida de intensidade em Deus. É uma vida que não está aqui nessa esfera terrestre, mas que ele se refere a uma vida divina, uma vida espiritual. A segunda palavra no grego, que para nossa tradução é vida, é psique, que traduzido é como se fosse uma vida no sentido mental, a nossa vida emocional, digamos assim, é a nossa psique. E a terceira palavra em grego é bios, que significa uma vida, que quer dizer uma vida terrena, uma vida natural.
Então são essas 3 palavras em grego. Só que a nossa tradução é apenas vida. E essa vida, espírito de vida que está aqui em Romanos 8, no capítulo 2, é zoe, quer dizer que é uma vida espiritual, que é uma vida não terrena. Então, o espírito de vida que nós temos em Cristo Jesus é uma vida eterna. Não é uma vida natural, é uma vida eterna. Está falando de uma vida eterna, uma vida de intensidade com Deus. Fechando parênteses, voltando. Paulo fala sobre 2 leis, a lei do espírito de vida e a lei do pecado e da morte. Em Cristo Jesus, ele nos livra da lei do pecado e da morte. No versículo de número 3, vamos correr um pouco, que já está bem avançado. É o nosso tempo. Paulo fala, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Essa lei do versículo 3 não quer dizer a mesma lei do versículo 2, essa lei geral. Paulo está falando aqui da lei mosaica, da lei da Torá, que é de Gênesis a Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, mais especificamente as leis de Êxodo 20 até o final de Deuteronômio. Vai falar sobre a lei e ele fala que a lei estava enferma pela carne, porque a lei mosaica, nós sabemos, os irmãos sabem, que os israelitas deveriam cumprir 613 leis. E Paulo fala que ela estava enferma porque ela receitava um tipo de obras humanas e que não podia romper com o domínio da morte e do pecado. A lei de Moisés, a Torá, ela não poderia romper com esse domínio do pecado na vida do povo de Israel. E o que a lei não podia fazer, Deus fez, mandando o seu Filho Jesus. Ele sim destruiu a lei, o poder do pecado e da morte, e nos trouxe salvação. O próprio apóstolo Paulo fala no capítulo 7 de Romanos que a lei era santa, justa e boa, só que ela não tornava ninguém santo, justo e bom. A lei de Moisés veio para mostrar o pecado e não para livrar do poder do pecado. A lei não tem esse poder de nos livrar do pecado, do domínio do pecado e da morte, da condenação. Ela vai só apontar o seu pecado, o nosso pecado, o meu pecado. O que traz libertação, o que traz vida, vida em abundância é Jesus Cristo. E Jesus cumpriu a lei, e a lei era limitada, a lei chegava a certo ponto. Jesus cumpriu a lei e foi além. Somente através de Cristo nós conseguimos ter liberdade para não morrermos na nossa carne e no pecado. Louvado seja Deus. Versículo de número 4, porque a justiça da lei, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos ou que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo de Deus. Jesus cumpriu esse preceito da lei, essa justiça da lei por nós. Ele morreu na cruz, então ele cumpriu, ele trouxe a justiça para nós. Jesus é a nossa justiça. Por ele nós fomos justificados. Nós temos essa relação, uma nova relação com Deus. Aleluias, louvado seja Deus. Não é a lei de Moisés, não é a lei mosaica que nos justifica. É o sangue de Cristo derramado na cruz que justifica a mim e a você. Aleluias. E do versículo 5 ao versículo 13, Paulo vai fazer esse contraste entre a vida na carne e a vida no Espírito. Ele explica por que é o Espírito quem traz vida e não a carne, e não a nossa natureza humana, e não os nossos desejos. Ele fala, na carne reina o pecado e a morte, mas no Espírito reina a vida. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Deus.
Mas quem tem Cristo, que anda segundo o Espírito, o corpo, na verdade, já está morto. O corpo do pecado está morto. Mas o Espírito vive por causa da justiça. Quem vive segundo a carne morrerá espiritualmente. No versículo 13, Paulo fala: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Quem vive pelo Espírito mortifica as obras do corpo e, consequentemente, tem vida. A carne milita contra o Espírito, Paulo fala em Gálatas 5,17. E se nós deixarmos de alimentar o nosso Espírito, automaticamente nós já estamos alimentando a carne. É difícil alimentar o nosso Espírito? Não é fácil, porque nós somos carnais, nós somos carne, nós temos desejos. Nós temos que alimentar o Espírito diariamente, porque se nós deixarmos simplesmente de alimentar o nosso Espírito, através da leitura da palavra, como o Júlio bem expôs aqui no início do culto, se você não lê a palavra, se você não medita na palavra, se você não ora, se você não jejua, se você não procura se santificar, se você só deixar de fazer isso, você já está alimentando a sua carne, o seu eu, o seu ego, os seus desejos. A carne milita contra o Espírito. Versículo de número 14, aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E os que são filhos de Deus são herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Só que nós, no versículo 18, Paulo vai falar sobre as nossas aflições. Só que as nossas aflições, ele fala que não é para ser comparada com a glória que em nós há de ser revelada. Porque se nós padecemos com Cristo, também nós seremos glorificados junto com Ele. Se nós mortificarmos a nossa carne, nós termos fé em Jesus Cristo, nós seremos glorificados com Ele. Nós não estamos isentos, nós temos o Espírito Santo de Deus, mas nós não estamos isentos das nossas aflições, das nossas angústias, das nossas dificuldades, das nossas fraquezas. Não é porque você é crente que você vai estar isento disso, não. Não estamos isentos. Mas Paulo fala, contudo, porém, o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda, é Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, que intercede por nós, junto à Trindade, entre Ele, o Pai e o Filho. Entre Deus, Jesus e o Espírito, Ele intercede por nós. E lá na frente ele vai falar que o próprio Cristo também intercede por nós. Nós temos um advogado, que é Jesus Cristo, diante de Deus. No final do capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo ele começa a questionar o seu público, ao qual ele escreveu essa carta de Romanos. Ele escreveu para judeus e gregos, cristãos, para os crentes, acerca dos escolhidos de Deus, pela fé em Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. E ele começa, quem tentará, no versículo número de 33, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele questiona, ele faz uma pergunta. E quem? Que anda segundo o Espírito, que tem fé em Cristo? Quem é? Quem ousará em tentar acusação contra você? Ninguém. Porque Paulo, pois é Deus quem os justifica. Ele continua, quem condenará os escolhidos de Deus? E se você está aqui, você é um escolhido em potencial. Mas não apenas ser escolhidos, a Bíblia fala que muitos serão chamados, mas poucos os escolhidos. Deus conhece cada um pelo seu fruto. Não adianta você falar que é escolhido, mas as suas atitudes estão inclinadas para a carne e não para o Espírito. De Deus ninguém zomba, a Bíblia fala, de Deus não se zomba, se não pode enganar a Deus. Se nós estamos pendentes para a carne, inclinados para a carne,
e não para o espírito, Deus sabe. Não adianta nós falarmos que somos escolhidos, que somos chamados, mas se as nossas atitudes falam o contrário. Quem tentará? Quem os condenará? Se você é um escolhido de Deus, quem te condenará? Ninguém. Porque Paulo fala, pois foi Jesus quem morreu na cruz, ou antes ressuscitou e também intercede junto a Deus por nós. Quem separará os escolhidos do amor de Cristo? E ele fala, nada. Nem a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Nada te separa do amor de Cristo. Mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou primeiro. E quem separará os escolhidos de Deus do próprio amor de Deus? E eu gosto muito desse versículo, 38 e 39, porque Paulo com toda a convicção fala, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o que está por vir, nem altura, nem profundidade, nem criatura, nem ninguém, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E quem anda no Espírito é servo do Senhor Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus, e esse amor está em Cristo Jesus. E quem anda no Espírito, Senhor é, ou melhor, servo é de Jesus. Jesus é Senhor daqueles que andam no Espírito, não que andam segundo a carne. Aquele que se santifica, igreja, aquele que ora, aquele que lê, que busca entendimento da palavra, que vem para a igreja, que ama o seu irmão, que ajuda o seu próximo, que está em comunhão uns com os outros, são esses que vivem segundo o Espírito. E o interessante é que nós achamos que fazendo essas coisas nós seremos escolhidos. Não. É o contrário. Quem pratica essas coisas tem o Espírito. E não praticamos essas coisas para que o Espírito venha para a gente, ou que para se santificar, para melhor entendimento. Aqueles que se santificam, que procuram se santificar, fazer todas essas coisas, é porque está inclinado para o Espírito. Porque quem está inclinado para a carne, não quer orar, não quer jejuar, não quer amar o seu próximo, não quer ajudar o seu irmão, porque está na nossa natureza pecaminosa. Então, quem pratica tais coisas tem o Espírito de Deus. Mas aquele em contraste que Paulo faz, o contrário, quem não pratica isso já está na carne e já está condenado, já está morto espiritualmente. Então, por isso, igreja, procure se santificar, procure ler a palavra, procura meditar na palavra, procura jejuar, procura estar em comunhão com seus irmãos, procura fazer o bem, procura fazer a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Porque essa é a vontade de Deus. Crianças, adolescentes, jovens, adultos ou aqueles que já estão em idade mais avançada, na terceira idade, não têm idade para você andar segundo o Espírito. Porque Jesus não faz acepção de pessoas, independente da sua cor, da sua raça, da sua classe social, do seu sexo, se você tem dinheiro ou não, se você é feio ou é bonito, se é gordo, se é magro, não importa. O importante é você andar no Espírito, porque você vai ter vida, e vai ter vida eterna, vida em abundância. Não se incline para a carne, para as coisas da carne, para os desejos da carne. Se andarmos pela fé em Jesus Cristo, deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo, nós somos fortalecidos, nós temos vida em abundância, nós somos salvos. Não haverá condenação para aqueles que andam no Espírito.
segundo o Espírito Santo de Deus. Nós somos filhos de Deus. Aquele que anda no Espírito é filho de Deus e pertence a Deus. E nada nos separa do amor de Deus, do amor de Cristo. Nós somos libertos. Aquele que anda no Espírito é livrado, é livre do domínio do pecado e da morte, é co-herdeiro de Cristo, é herdeiro de Deus, das bênçãos de Deus. E existem muitos outros benefícios para aqueles que andam no Espírito, que são chamados filhos de Deus, que o poder do pecado, o domínio do pecado e da morte não tem vez nele. E nada separa ele do amor de Deus, do amor de Cristo. O Espírito Santo de Deus intercede por aqueles que são escolhidos, e aqueles escolhidos são aqueles que andam segundo o Espírito de Deus, e não segundo a sua carne. Paulo fala, examine-se, pois, o homem, a mulher a si mesmo. Domingo nós vamos tomar a Santa Ceia. Examine-se, pois, cada um de vocês a si mesmo. Você está andando na carne ou no Espírito? Faça essa reflexão. Se você estava andando na carne até hoje, você tem a oportunidade, porque Jesus está de braços abertos, para você falar: Pai, hoje eu não quero mais andar na carne, eu quero andar no Espírito. E se arrepender dos seus pecados. Cada um de vocês, jovens, não importa a sua idade, eu volto a repetir, ande pelo Espírito Santo de Deus, porque você vai ter vida. E nós queremos vida. Louvado seja Deus. Mas em contraste daqueles que andam no Espírito, infelizmente, aqueles que pendem para a carne, para o pecado, e vive inclinado para a carne, para a sua natureza humana, esse já está condenado e morto por causa do pecado. Ele é inimigo de Deus, ele não pode agradar a Deus. Ele não pertence a Deus, ele não é filho de Deus e ele não tem a salvação eterna. Então por isso que Paulo bate forte entre a carne e o Espírito. Porque o que vai determinar a nossa vida ou a nossa morte? É a nossa inclinação para a carne ou a nossa inclinação para o Espírito? E eu faço as palavras de Moisés, em Deuteronômio 30:15, as minhas palavras de agora, ou seja, as palavras do Espírito Santo de Deus. Hoje te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Trazendo para o nosso contexto da nossa palavra, hoje eu te proponho, igreja, cada um de vocês, o Espírito e a vida, e a carne ou a morte. Espírito ou vida, Espírito e vida ou carne e morte. Você tem a oportunidade de escolher. Viva segundo a carne ou viva segundo o Espírito de Deus. Façamos igual Paulo, Gálatas 2:20 para terminar. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. E é a vida que agora, neste momento, vivo na fé do Filho de Deus, ou seja, vive por Cristo, em Cristo, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? A proposta está feita a cada um de vocês, a escolha é sua. Viva na carne e você morre espiritualmente, ou viva no Espírito e tenha vida. E não só vida aqui, mas vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar.